Às vezes nós estamos dando muita ênfase e nos alicerces, e precisa ser dado sobre a encarnação de Cristo, aquilo que Ele veio realizar e fazer em nosso benefício, tirando o nosso pecado. Essa obra já foi consumada, já foi feita. Agora o Pai deseja que nós compreendamos de uma forma bastante nítida, clara, o que Ele deseja fazer. É o seu eterno propósito. O eterno propósito foi concebido no coração do Pai desde os tempos eternos. Antes da fundação do mundo, o Pai concebeu no seu coração um desejo. Ele guardou este segredo durante muitos anos e que agora foi revelado para nós. E uma das coisas que Ele deseja é contar com a nossa cooperação do eterno propósito. Porque, irmãos, como eu já tenho dito algumas vezes, se Ele não puder contar conosco, Ele vai levantar outras pessoas para que então esteja cooperando com Ele no seu eterno propósito. Ele poderia perfeitamente designar isto a anjos e seria realizado de uma forma muito perfeita, mas Ele quis que a igreja fosse cooperadora nesse eterno propósito. Nem toda a igreja irá participar do seu eterno propósito, porque muitos, a exemplos dos irmãos do Antigo Testamento, negligenciaram a adentrar na terra Canaã, que fala de Cristo e da sua plenitude, de algo completo, de algo pleno. Mas para que esse eterno propósito fosse realizado, Deus o Pai então, Ele nos revestiu de Cristo e Ele deseja nos amadurecer cada vez mais para que então possamos trabalhar junto com Ele, porque o desejo dele é trabalhar com a igreja, aqueles que Ele vai levantar no meio do povo, e Ele vai levantar aqueles homens e mulheres que de fato tenham buscado a Ele, tenham desenvolvido um epignosis diante do Senhor, um conhecimento pleno a respeito dEle. O conhecimento que nós temos do Senhor, que muitas vezes nós nos estagnamos aí, paramos aí, é aquele que fala que Cristo nos atraiu, nos crucificou juntamente com Ele, nos sepultou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Essa é a obra redentiva de Cristo. Ele nos regenerou para uma finalidade, para um ministério que Ele também já nos revestiu. 1 Coríntios vai dizer para nós, capítulo 1, versículos 5 até o 7, que para nós, a sua igreja, nós somos enriquecidos em todas as coisas. Então, para nós não falta absolutamente nada. Todo o dom já está em nós. O Espírito está em nós. Ele é o dom que Jesus Cristo venceu todas as coisas. Ele foi glorificado e exaltado. Então, o Pai derramou sobre nós o dom, que é a bendita pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, e esse ano nós vamos tratar muito a respeito de quem é o Espírito, qual é o ministério do Espírito que Ele exerce na vida da igreja, para que nós então, irmãos, possamos de alguma maneira crescer na pessoa do Senhor. Ontem nós estávamos tratando com os jovens aqui sobre até onde nós podemos ir com o nosso Senhor. E nós vimos alguns impedimentos de nós trilharmos esse caminho. Quando Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é Ele. Então, nem todos têm tomado esse caminho, o caminho da cruz. Ele diz, tomai a vossa cruz. Quem não tomar a sua, não a cruz dele, a cruz dele, nós vamos ver depois, Ele fez esta obra sozinho e de uma forma plena, consumada. E o Pai ficou satisfeito, e por causa da obra de Cristo, Deus o Pai nos aceita quando cremos na obra do Calvário. Mas, irmãos, se você está contente com a tua salvação, Deus não está, porque Ele tem muito mais para lhe acrescentar, lhe aperfeiçoar, para fazer de mim, de você, um homem ou mulher teleios, maduro, onde
os homens e as mulheres que são maduros, Deus pode então confiar os seus desígnios, Deus pode então derramar sobre eles aquilo que Ele deseja realizar, e com a nossa cooperação, porque Deus sabe que nós já fomos habilitados para este mistério, para essa necessidade do Pai. O Pai tem encargos em seu coração e Ele deseja despejar isso sobre nós. Não confunda, irmãos, encargos de Deus com cargos. Cargos muitas vezes são pesados, os encargos de Deus não. Quando Ele de fato divide o seu encargo conosco, Ele também nos habilita para isso. E Deus, Ele tem muitos encargos que deseja repartir conosco. Essa é uma das marcas que a igreja então que o Pai deseja que nós então venhamos a buscar diante do Senhor. Esses encargos, para os irmãos terem uma ideia, significa Deus usando-nos neste mundo, primeiro para cooperar com o seu eterno propósito, e Deus vai nos usar para sofrermos por Ele. Lembra quando Paulo disse o seguinte lá em Colossenses? Não precisa abrir, eu só vou citar para os irmãos o texto aqui. Em Colossenses capítulo 1, 24, lá está escrito assim, Paulo está dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Você está me dizendo então que a obra de Cristo na cruz não foi completa? Que o sofrimento de Cristo na cruz foi tão incompleto, tão imperfeito, que precisa agora nós sofrermos por Ele? Não. Nós temos que aprender a separar duas coisas fundamentais. A primeira delas é que a obra na cruz, Cristo, Ele sofreu sozinho. Aquela obra na cruz foi uma obra da expiação. Todo o sofrimento por causa do pecado foi julgado em Cristo. Agora, lembra que Ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, rocha, eu edificarei a minha igreja. Agora, esse sofrimento de Paulo aqui, as aflições de Cristo, é que o Senhor Jesus, Ele está edificando a sua igreja, e na edificação da sua igreja há sofrimento. Então Paulo está dizendo o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Cuidado, eu disse aqui aquele domingo retrasado, às vezes nós temos uma tendência de importar versículos que nós ainda não ganhamos uma experiência com ele e citamos como um papagaio louro, como aquele louro. Mas isso aqui, irmão, será que de fato nós estamos sofrendo? Será que nós nos alegramos em nossos sofrimentos por vós, a igreja? Paulo aqui não sofria, ele estava sofrendo o seguinte: olha, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Esse vós aqui está se referindo aos irmãos, à igreja de Cristo. Porque quando de fato um irmão ou irmã começa a se dedicar ao Senhor, uma vida de intimidade com Ele, leitura da palavra, uma vida devocional ao Senhor, buscando a direção do Senhor, essa pessoa vai sofrer, porque ela está encharcada do amor de Deus, e o amor de Deus em nós, Ele nos faz sofrer. 1 Coríntios 13:7 diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então Deus, Ele vai nos usar, colocando os seus encargos sobre as nossas vidas, e nós vamos então sofrer pelos irmãos. Entende, irmãos? Irmãos, quando você percebe que um irmão está com problema de saúde, problema financeiro, ou seja, qualquer tipo de problema que ele tem, dificuldade, isso te toca, isso te sensibiliza e te faz sofrer. Se não for isso, irmãos, esse versículo você não pode importar para você. Eu sou como Paulo, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Esse sofrimento por vós aqui não é um sofrimento de dor externa, mas um sofrimento dos afetos não limitados como são os nossos,
mas dos afetos ilimitados. Paulo disse lá em 2 Coríntios 6, versículo 11, 11:12, vocês não têm limite em nós, mas vocês estão limitados pelos vossos afetos. Os nossos afetos é um grande impedimento para nós avançarmos no caminho, porque afeto, nós vimos ontem com os jovens, citamos alguns textos, quando Jesus disse lá em Lucas 14, verso 33, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele diz também em Lucas 14, 26, uma palavra muito interessante, quem amar seu pai, sua mãe, filho, esposa, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Será que você pode importar esse versículo para você? Eu creio que não, porque nós somos muito doídos. Nós vimos ontem 4 aspectos do caminho da cruz, onde Deus trata conosco, na nossa glória pessoal, os afetos naturais que são terríveis. Por causa dos afetos naturais, muitas vezes nós deixamos a reunião da igreja, que é algo tão incomum, que Deus ama, preza, por causa de família. Nunca devemos fazer isso, irmãos. Mãe, pai, hoje é dia da reunião da igreja, vocês vão? Não, eu não vou. Então nós vamos, vocês fiquem aí. Eu falei isso, deixa eu ver aqui, não está aqui. Algum tempo atrás veio os parentes nossos nos fazer uma visita. Chegou no domingo pela manhã, fazia tempo que nós não víamos eles. Vamos para a igreja. A minha esposa poderia ficar com eles. Não. Vocês não vão? Então fique aqui, nós vamos reunir com o povo de Deus, depois a gente volta. Está vendo, irmãos? Quando nós priorizarmos o Senhor, irmãos, isso vai fazer tanta diferença na nossa vida. Quando nós termos Ele como a nossa prioridade, a nossa primazia. Irmãos, nós não temos compromisso nem de congregar muitas vezes. Como que Deus pode nos chamar para sermos cooperadores dele? A igreja não é auxiliadora de Cristo? Pelo menos deveria ser, mas irmãos, a igreja tem se tornado uma adúltera, uma prostituta de Cristo. Ela tem buscado diante do Senhor uma graça barata, uma graça que não envolve compromisso, que não envolve sofrimento. Então, quando nós de fato experimentamos este amor de Deus o Pai, obviamente isso vai refletir na vida dos nossos irmãos. Aí quando o irmão faltar numa reunião, você vai ligar para ele, irmão, porque você não foi sentir tua falta. Quando o irmão não vem na reunião da igreja, você não sente falta? Eu sinto falta, eu sofro. Percebe? Então, queridos, não troque, comece a priorizar o Senhor por amor da tua alma. Não negocia absolutamente nada pelo reunir do povo de Deus. Você vai estar se reunindo com os teus irmãos eternos, que iremos conviver para todo sempre. E Deus, Ele disse no Salmo 103, verso 1, ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Quando nós vivemos uma vida assim de altos e baixos no reunir do povo de Deus, isso demonstra que nós não temos de fato nenhum tipo de afeto ilimitado. Isso é uma alma que ela é dilatável, uma alma que se dilata. O apóstolo Paulo não tinha esse problema, ele tinha uma alma dilatada, ele vivia em função de Cristo, consequentemente ele sofria para a igreja. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso é tão simples, irmãos. O problema, percebe, que está em nós. Nós temos uma alma negligente. Nós gostamos muitas vezes de movimentos e não do mover de Deus. Você tem convicção de que Deus deseja realizar nesses dias? Ou, deixa eu melhorar a pergunta aqui. Você tem no seu coração o que Deus deseja realizar nessa comunidade, nesses dias? Eu estou começando a sofrer já. Tenho buscado isso diante do Senhor. Esse propósito eterno tem falado muito ao meu coração.
Já há muito tempo eu queria falar sobre ele, mas estava aquela inquietação. Então eu entendia que da parte do Senhor que não era tempo, porque às vezes, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu tenho, como Hebreus vai dizer, nós tínhamos, a esse respeito, tínhamos muitas coisas para dizer, mas vocês não estão prontos para receber, para ouvir. Isso seria jogar pérolas para porcos, seria perda de tempo. Então, irmãos, o reino do povo de Deus nunca é perda de tempo, não é um desencargo de consciência. Não é para nós virmos aqui, puxa, a gente se sente muito bem, nós louvamos, adoramos o Senhor, oramos e ouvimos a sua palavra, mas não é isso, irmãos, é muito mais do que isso. O Senhor deseja que nós venhamos viver uma vida entrelaçada a Ele, a começar na educação de filhos. Nós não podemos ser bons pais para os nossos filhos se não amarmos o Senhor. Lembra que em Deuteronômio capítulo 6 está escrito lá, 6 versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí o versículo 5 diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. De todo o coração envolve a questão da alma na sua plenitude. Tanto é que ele vai dizer lá em Provérbios, filho meu, dai-me o teu coração. Então, é amar o Senhor com todas as funções da alma, com a nossa consciência, que é uma função do Espírito também, com o nosso entendimento, com a nossa força da alma e com a nossa vontade. Aí ele vai dizer o seguinte, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira delas, amar o Senhor teu Deus. Todos os bons pais amam em primeiro lugar o Senhor acima de todas as coisas e depois vai inculcar essas verdades no coração dos seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te, vai colocar nos umbrais da porta, para que quando a criança levanta, ela vê. Pode ser criança aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ser criança aí de 60 anos, porque hoje nós temos muitas crianças espirituais que têm aí 40 anos de igreja, mas são uns bebês, estão vivendo dentro de aquele chiqueirinho, né, com um chacoalhinho na mão, uma creche espiritual, onde eles precisam ser dirigidos, ser guiados pelos outros irmãos mais maduros. Eles que já poderiam, pelo tempo decorrido, ser mestres e auxiliar a outros nesse caminho, mas dependem de leite. Entende, irmãos? E o Supremo Propósito, ele está envolvido também numa questão muito interessante. Cuidado, irmãos, mais uma vez, para não importar versículos que você não tem experimentado em realidade. Vamos colocar aqui um exemplo muito claro. A mente de Cristo. Na concepção de muitos, pensam que uma vez que eu fui convertido, uma vez que eu fui regenerado, sou nova criatura, sou filho de Deus, então eu tenho a mente de Cristo. Não, Senhor, nenhum lugar da Bíblia afirma isto. Antes de nós lermos aqui Efésios, abram comigo, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos então verificar se de fato nós temos a mente de Cristo. Porque sem a mente de Cristo é uma das marcas para que então possamos ser cooperadores do seu eterno propósito. Irmãos, preste bem atenção. Muito tempo atrás nós mencionamos um pouquinho sobre o que significa ter a mente de Cristo. E aqui, de novo eu quero lembrar os irmãos um detalhe importante. Muito cuidado em cultivar um hábito de importar versículos da palavra de Deus para você, versículo que se refere apenas a Paulo e aos seus cooperadores. Por exemplo, olha aqui o versículo 16. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse nós aqui
muitos incorporam esse versículo para si. Não, eu tenho a mente de Cristo. Querido, você sabe o que é ter a mente de Cristo? Não confunda, porque Paulo está escrevendo essa carta aqui para os coríntios. E aqui, vocês sabem que no grego não tem capítulo nem versículo. Então ele continua aqui dizendo o seguinte, olha o capítulo 3, verso 1. Então, quem tem a mente de Cristo aqui, esse nós temos a mente de Cristo, ele está falando dele, de Paulo, e dos seus cooperadores, Timóteo, Silvano, Epafrodito. Esses tinham a mente de Cristo e nós vamos mostrar o que significa ter uma mente de Cristo. Muito interessante. Agora, vocês querem ver coisa interessante? Olha o contraste, irmãos, de quem tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, onde ele menciona, ele vai falar de Paulo, Timóteo e Silvano, Epafrodito também. Agora veja o contraste aqui. Eu, porém, essa palavra porém está indicando, está estabelecendo um contraste. O que é contraste, irmãos? Temos a mente de Cristo é uma coisa, eu, porém, é o contrário de ter a mente de Cristo. Vocês estão compreendendo? Então aqui ele está escrevendo para os coríntios, mostrando para que os coríntios, eles não tinham a mente de Cristo. Por quê? Olha só o verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, quem tem a mente de Cristo? Será, irmãos, diante dessa situação, você pode afirmar que você tem a mente de Cristo? O Espírito Santo deseja que nós tenhamos a mente de Cristo. Mas aqui nesse contraste, Paulo estava escrevendo aos coríntios, porque os coríntios não tinham a mente de Cristo. Paulo está dizendo, nós temos, mas vós, porém, sois carnais. Então não tenho a mente de Cristo, uma mente que foi tratada, que foi trabalhada, uma mente que é renovada, uma mente que pensa segundo o Senhor, uma mente onde o Senhor tem absoluto domínio para dirigir, para conduzir por onde quer que vá, para instruir essa mente, como era Elias. Vocês se lembram? Em 1 Reis 17, versículo 1, quando ele chegou diante do rei Acabe, o que ele disse para Acabe? Durante 3 anos e meio, não vai haver chuva segundo a minha palavra. Puxa, e o Espírito ali inspirou aquela palavra de Elias. Mas como assim? Parece que Elias era Deus ali? Não, era que a palavra de Deus na boca de Elias era verdade. Elias era a boca de Deus. Então Deus pensava os seus pensamentos, conectado com a mente de Elias, era a mesma coisa. Falavam, sentiam, e Paulo vai dizer lá em Filipenses 2,5, tem de vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus de Deus, não teve como usurpação, ele não se agarrou a isso, ele não pegou isso para ele abdicou dos seus direitos, dos seus atributos como Deus. Ele não deixou de ser Deus. Deus é Deus, não tem como Deus deixar de ser Deus. Mas quando o Verbo se fez carne, Jesus viveu numa vida de absoluta dependência do Espírito. O Espírito moveu Maria para gerar ele, para receber o Senhor, que ela gerou o Salvador dela. Que interessante isso, né? Depois no seu cântico ela disse, a minha alma se alegra em Deus meu Salvador. Ela precisava de um Salvador e ela teve o privilégio de gerar o Salvador. Mas foi uma obra do Espírito, ela ficou grávida pelos seus ouvidos. Nasceu numa manjedoura. Depois o Espírito, o anjo do Senhor falou com José em sonhos, ele foi para o deserto, porque eles queriam matá-lo, todas as crianças de 2 anos para baixo, o rei Herodes, porque os magos foram
visitar e passou pela cidade, perguntaram: onde nasceu o rei dos judeus? Eles esperavam isso. Aí Herodes fez uma indagação com seus sábios, porque aí depois os magos: nós vimos a sua estrela. Foram lá, Herodes disse: olha, se vocês souber onde ele está, venham até mim, me informa que eu vou também adorá-lo. Claro que não, ele estava ali totalmente tomado de ciúme. O rei nasceu, o Messias esperado, então ele sabia, mas ele se considerava acima do Messias. Então ele foi levado para o deserto, ficou lá até que Herodes morresse. Então ele veio novamente para a sua cidade. Então aí Jesus cresceu em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então ali o Espírito começou a formar toda a realidade espiritual na pessoa de Jesus, porque Jesus, ele era um homem que, segundo o coração de Deus, queria que este homem fosse Adão, porque Deus esperasse que Adão fosse este homem representativo, corporativo, mas Adão pecou. Então Deus levantou um homem, Jesus, que não o decepcionaria. Imagina se Jesus tivesse falhado, irmãos, onde é que nós estaríamos hoje? Mas graças a Deus, Ele é o vencedor, Ele venceu todas as coisas, Ele sofreu por amor à sua igreja, pela alegria que lhe estava proposta, Ele foi para a cruz. E essa alegria que lhe estava proposta era a sua igreja, porque Ele disse lá em Provérbios 8, que Ele se regozijava no mundo habitável do Pai, e em Jesus encontrou as suas delícias com os homens, com a sua igreja. O Senhor, Sofonias 3,17, a palavra fala que Ele se delicia em nós. Que coisa linda, irmãos, que maravilhoso é o nosso Senhor. Imagina o sofrimento que Ele teve ali no jardim do Getsemane, aquela oração que Ele fez, em contato com o Pai. Ele amava tanto o Pai, passava a noite orando ao Pai. Ele conhecia o Pai de uma forma muito íntima, ele estava muito ligado ao Pai. Ele descobriu tanta coisa, Jesus, ele descobriu tantas coisas do Pai, a ponto de saber: puxa vida, Pai, agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E ali no Getsemane, que sofrimento foi aquele que ele passou ali, quando ele disse para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo: Pai, se tiver uma forma, uma maneira, um jeito de eu salvar os pecadores sem ter que me separar de Ti, perder Tua face, eu quero isso para mim. E houve silêncio naquela oração. Então ele entendeu e disse para o Pai: Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Eu estou aqui para fazer, ó Deus, a Tua vontade. E foi isso que ele fez. E a vontade do Pai era ter muitos filhos, à semelhança do seu Filho Jesus Cristo, que envolve também seu eterno propósito. A nossa redenção, irmãos, muitos têm anunciado, dizendo que o propósito final de Deus é a redenção do homem. Não é, irmãos. Não é a família o propósito do Pai. Não é a redenção do homem o propósito do Pai. Deixa eu falar algo com muita reverência. A nossa redenção foi apenas um detalhe. Claro que nós sabemos da grandiosidade da obra da cruz, mas Deus queria muito mais do que isso. E falando, muitos pregando, anunciando que o propósito final de Deus é a libertação de todo homem. Então, quer dizer que, uma vez que Deus alcançou todos os seus redimidos, o propósito dele estava cumprido? Não é isso, irmãos. Nós vamos eu quero tratar sobre o supremo propósito do Pai com detalhes. Não sei até onde a gente vai aos domingos pela manhã, mas é importante que você saiba disso, porque, irmãos, isso não tem sido anunciado. São pouquíssimos os irmãos que têm falado do eterno propósito do Pai. Os irmãos do Chile têm falado isso de uma forma tão profunda e linda. Alguns americanos, por exemplo, Deverne Fronk, não sei como é o nome dele agora, ele tem um livro muito interessante, O Supremo Propósito. Ele vai tratar de uma forma minuciosa sobre o eterno propósito do Pai, tão linda, tão específica, irmãos, que como Deus usou aquele homem para falar do seu eterno propósito,
A Alexandre McLaren foi um homem que teve a grande revelação do seu eterno propósito. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, leia aquela carta com bastante cuidado, que você vai descobrir o eterno propósito do Pai. É muito lindo. Então, mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo, nós temos, mas vocês, coríntios, vocês não têm a mente de Cristo. Vocês são carnais, andando segundo o homem. Agora, irmãos, o que é a mente de Cristo? Como podemos ter a mente de Cristo? Ela não vai cair no teu colo, não vai cair do céu no teu colo, assim, agora eu tenho a mente de Cristo. Não, irmãos, é o trabalhar de Deus, conquistando-nos a nossa vontade diária. Deixa eu mostrar para vocês aqui, onde Paulo vai tratar de uma forma linda do que é a mente de Cristo. O capítulo 2 de Filipenses vai tratar de Cristo como nossa mente. Então, preste atenção aqui, irmãos, vamos ver. Queridos, por favor, nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu queria que você analisasse aí no seu coração se você tem ou não a mente de Cristo, porque, irmãos, se você não tiver a mente de Cristo, você precisa obtê-la, porque é o desejo do Espírito que você tenha. Mas se você não tiver ainda essa mente formada aí no seu coração, você não é apto para trabalhar no eterno propósito do Pai. Primeiro, vamos, Filipenses capítulo 2, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, presta atenção, começa aqui, comunhão do Espírito. Se há entranhados afetos e misericórdias, olha aqui, irmãos, Paulo está relatando agora um homem que tudo que ele dizia havia uma conexão com o Espírito Santo de Deus. Paulo, ele tinha uma mente totalmente de Cristo, totalmente purificada, totalmente liberta. Então o Espírito poderia usar a sua mente, que era a mente de Cristo, para então escrever para os filipenses. Olha o versículo 2: completai a minha alegria. Irmãos, quem escreveu foi Paulo, não foi? Mas essa voz aqui é do Espírito, na mente de Paulo, no pensamento de Paulo. Completai a minha alegria, porque a alegria do Senhor ainda não está plena, não está completa, porque nós somos negligentes em obter do Senhor a sua mente, uma mentalidade de Cristo. Ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, o que é ter a mente de Cristo? É você e seu irmão e sua irmã pensar a mesma coisa naquilo que concerne ao Senhor e ao seu eterno propósito. Você tem a mente de Cristo? Ou você muitas vezes diverge com o seu irmão? Não concordo assim, eu penso assim, penso de outra maneira. Eu não tenho a mente de Cristo. E aí, irmãos, vai gerar uma série de opiniões. O irmão Stephen Covey, ele vai dizer algo muito interessante, que as nossas opiniões nos dividem e as convicções nos unem. Pudera termos todos nós uma mente de Cristo. Quando nós estamos lendo as Escrituras Sagradas, haveria acordo em nossos corações de uns para com os outros. Estão me compreendendo? Você pensa a mesma coisa com o seu irmão? E como é que você sabe que seu irmão pensa igual a você? Sabe por que às vezes a gente não sabe? Porque você e eu, nós nunca sentamos com os nossos irmãos para conversar com ele. Nós sentamos muitas vezes achando que aquilo que nós temos ali muitas vezes, o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar, é comunhão. Mas se Cristo não estiver ali na centralidade das nossas conversas, aquilo não é uma comunhão. Estão compreendendo, irmãos? Aquilo é apenas que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nós somos apenas tagarelas. Falamos da tia, do tio, do avô, da avó, do cachorro, do leão, do tigre, falamos do carro, falamos da casa, cadê Cristo? Qual que é o assunto? Por isso que ele falou lá, capítulo 18 de Mateus: quando 2 ou 3 reunirem meu nome, ali estou
no meio deles. Mas a grande maioria das nossas reuniões, e nós temos que ser sinceros conosco, não é para falar de Cristo. É para falar de nós mesmos, para falar do meu trabalho, para falar, ai, semana foi tão dura, foi tão difícil isso, foi tão difícil aquilo. Mas a gente nem sequer menciona, mas Cristo, Ele esteve adiante de mim. Não é? A gente conta aquelas histórias tão engraçadas e kkkkkk, risadinha de canto de boca, e nós falamos que isto aqui, nós estamos em comunhão com os irmãos. Não é comunhão com os irmãos. Então, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Queridos, o amor de Deus, segundo Romanos 5,5, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Eu tenho o amor de Cristo, você também tem. Mas, irmãos, será que nós temos este mesmo amor refletido em nossas relações, quando nós nos reunimos? Eu penso que não, irmãos. Termina a reunião, nós somos igual, parece que abriu o curral, vamos todo mundo embora. Não é assim? Nós não tocamos o nosso irmão. Olha, eu queria falar com você essa semana, queria ir lá na sua casa, a gente sentar e falar um pouquinho e orar juntos. O assunto nosso vai ser Cristo. Imagina, irmãos, essa é a igreja que o Espírito tem proposto no seu coração. Se nós exercitarmos isso, sabe o que vai acontecer no nosso meio? Nós vamos cada dia mais desejar o nosso Senhor, porque o Espírito quer. Se nós olharmos para o coração de Cristo hoje, o que nós vamos ver? Um Cristo muito ansioso. Ele nos ama tanto, está esperando a sua noiva há mais de 2000 anos e a igreja não está preparada ainda. Por quê? Nós não nos importamos, nós não nos interessamos, nós queremos Deus para que Ele abençoe os nossos projetos, os nossos propósitos. Que lástima isso, irmãos. Deus não está preocupado com os teus projetos, não, irmão, irmã. Deus quer que você se preocupa com o propósito dele para a sua vida. Eu já vi muitas pregações dizendo o seguinte: você tem que fazer um propósito com Deus. Para com isso, irmãos. Você tem que fazer uma aliança com Deus. Para com isso, irmãos. Senhor, revela o teu propósito que tu tens para a minha vida. Você já orou assim? As nossas orações muitas vezes são tão melosas, né? Ai, gente, acho que isso aí soa tão estranho para os ouvidos do nosso Pai Celestial. As nossas orações não são orações sábias, porque nós oramos em prol dos nossos próprios benefícios. Nós nunca, ou pelo menos deveríamos orar, não temos orado com a finalidade de que o propósito do Pai seja estabelecido e exercido no corpo de Cristo. A igreja, o Senhor comprou para isso. Nós vamos gozar dele sim de uma forma literal, mas lá na glória, aqui temos que trabalhar. O Senhor Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então aqui, irmãos, tenhais o mesmo amor. Outra coisa muito interessante: sejais unidos de alma. O que significa essa união de alma? Alma aqui fala dos afetos naturais, mas eu só posso verdadeiramente viver uma comunhão de união com alma, com meu irmão, com minha irmã, se de fato eu tenho uma alma dilatada e eu não tenho limite em meus afetos naturais. Eu estou pronto para o que der e vier. A Bíblia diz que é para mim servir meu irmão, amar meu irmão, então eis-me aqui. Estão me compreendendo, irmãos? Mas não é porque hoje nós somos a liderança da igreja. Às vezes pessoas ligam para nós de madrugada, vêm em casa de madrugada para conversar, etc. Com todo prazer. E é interessante que naquele dia, é o dia que a gente tem mais compromissos. Aí chega alguém lá, 2 horas da madrugada, aí vamos conversar, até 5, 6 horas, está amanhecendo o dia. Aí no outro dia como é que vai ser? Gente, mas eu percebi uma coisa, que quando é para o Senhor, nós vamos ter sono, vamos ter cansaço, vamos ter canseira,
tenho experimentado isso na minha experiência, irmãos. Isso não é só aqui como liderança, mas quando eu tinha trabalho de manhã e fazia 2 faculdades, à tarde, período da tarde também à noite, conseguia atender até aqueles que viviam uma vida totalmente integral, financiado pelas comunidades, ajudava eles nos seus trabalhos de escola, porque também eu entendi da parte do Senhor que aquilo era um pretexto para pregar a eles um novo nascimento. E daquele grupo de pessoas, 2 pessoas creram no Evangelho da Graça e foram pregar lá em Arapongas também. São 2 irmãos queridos que hoje são líderes de comunidades e que têm tido esta visão. Por causa da palavra foram expulsos, então foram para outra comunidade, mas estão vivendo esta unidade de alma. Irmãos, o Senhor está movendo o seu povo nesses últimos dias, estão congregando o seu povo e formando o caráter de Cristo. É uma das marcas também para nós então realizarmos o seu eterno propósito, ou sermos cooperadores com o Senhor. Entende, irmãos? Irmãos, será que nós somos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento? Isso é ter a mente de Cristo. Primeiro, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma e ter o mesmo sentimento. Então você só pode dizer que tem a mente de Cristo se isso aqui for verdade na sua vida, senão você ainda tem uma mente carnal. E ele continua aqui, todo o capítulo 2 vai falar da mente de Cristo. Olha o versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Irmãos, as coisas que nós fazemos é para sermos reconhecidos, para termos o aplauso das pessoas, para buscar reconhecimento das pessoas. Se você faz isso lá no seu íntimo, você procura algum reconhecimento, significa que você não tem a mente de Cristo, que ela talvez está sendo formada. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Agora, isso aqui que é interessante, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Será que você considera seu irmão, sua irmã superior a você? Ah, mas eu tenho uma faculdade de psicologia, eu tenho uma faculdade de teologia, sou mestrado em teologia. Como é que eu vou considerar o irmão Guilherme, o irmão Felipe, o irmão Valdir, que não tem não fez nenhum curso superior, vou considerar ele superior a mim? Exatamente, porque eu tenho que aprender deles também, eles têm algo para me ensinar, porque Cristo é a vida deles. Irmãos, você considera o seu irmão, a sua irmã superior a você mesmo? Ah, se isso acontecer em você, irmão, você vai ter uma autoridade dada pelo Senhor, que ela é imprescindível e surpreendente. Imprescindível porque você vai ser muitas vezes surpreendido por um toque do Espírito que você vai ficar fascinado. Estão me compreendendo? E o que mais? Versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é verdade na sua vida? Irmão Cláudio, me presta teu carro para mim que eu vou lá para o Paraná fazer uma viagem. O meu carro? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Minha bicicleta novinha eu comprei. Aí meu irmão me pede uma bicicleta. Olha, eu não tenho bicicleta, você me empresta eu até eu poder comprar uma para mim, para o meu trabalho? Comprei a bicicleta nova, gastei R$1.500. Tem que emprestar para o meu irmão. Se tiver a mente de Cristo, você vai emprestar, ou talvez até dá para ele essa bicicleta. Isso você não vai ficar ressentido, porque o que é nosso? Nada é nosso. Você percebe que cristianismo, irmãos, autêntico e verdadeiro, não é esse mar de rosa que se prega por aí? Que cristianismo verdadeiro envolve aqui cruz. Abram comigo,
em Lucas 14, deixa marcado aqui, 14, versículo 33. Eu citei, mas vamos agora ler. A palavra de Deus ela é muito clara. Diz assim, Lucas 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que é filho de Deus, que já nasceu de novo, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Entende, irmãos? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Será que você pode importar esse versículo para você? Irmão, será que você já se renunciou a tudo quanto você tem? Tudo é dele. Quando você comprar um carro novo, pega com a mão leve. Não se agarra aquilo não, porque aquilo lá pode ser uma idolatria. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai tratar disso. Você pode usar as coisas do mundo como se não fosse nada seu. De fato não é, tudo é dele. Agora, irmãos, aqui o versículo 5, depois que Paulo disse essa tão bela mensagem, nesses 4 primeiros versículos, ele diz assim: tende vós o mesmo sentimento ou pensamento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Aqui tem um detalhe importante. Deixa eu ajudar os irmãos estabelecendo uma nota aqui. Irmãos, quando nós de fato não buscamos a mente de Cristo, significa que nós somos cheios de nós mesmos, e quando nós somos cheios de nós mesmos, nós somos pessoas vazias. Agora, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós somos cheios de Cristo, e Cristo será o nosso tudo, como Paulo disse lá em Colossenses 3:11, a parte B. Cristo, porém, é tudo em todos. Cristo é tudo. Tudo que eu preciso está nessa pessoa. Tudo. Ele vai satisfazer as suas necessidades, a sua fome de significado, a sua fome dos afetos naturais, a sua fome de coisas. O único local que nós vamos ser satisfeitos é nele. Salmo 37:4. Agrada-te ou deleita-te também do Senhor, e Ele satisfará, não as nossas necessidades, os desejos do teu coração. Ele quer satisfazer. Mas a gente acha, que as coisas que vão nos satisfazer. Quando você compra um carro novo, entra dentro dele, vou dar uma volta. Não é coisas que nós precisamos, é dele. Ele. Então Ele quer mudar a nossa mente. Agora vamos pegar aqui 2 pessoas que têm a mente de Cristo. Primeira delas, vamos pegar aqui Timóteo, capítulo 2 aí de Filipenses, versículo 19. Vamos ver aqui o que é uma mente de Cristo. Diz assim a palavra. Encontraram aí? Filipenses 2:19. A Bíblia diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Por que Paulo ia mandar Timóteo para eles? Porque Timóteo tinha a mente de Cristo. Esse capítulo 2 fala da mente de Cristo. E ele vai usar os irmãos. Então, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Agora, olha aqui que ele vai escrever sobre Timóteo, versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. O que é uma mente de Cristo? Irmãos, você tem preocupado com o interesse dos seus irmãos? Quanto tempo que você já tem de crente? Você tem se interessado pelos interesses dos seus irmãos? Esquece de você.
Outro versículo nós importante para nós é Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Quando isso for realidade em minha vida, era na de Paulo, por isso que ele particularizou, e muitos importam, já estou crucificado com Cristo, vivo não, mas é da boca para fora. Mas quando temos essa realidade, fomos crucificados sim, ali ele incorpora todos. Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos, ali é plural, é a experiência de todos, o pecado como escravos. Aquele que está morto, justificado está do pecado. Ele fala, Romanos 6,6, fala de uma forma geral, mas no versículo 7, ele fala aqueles que ganharam experiência, aquele que está morto, justificado está do pecado. Não que todos creram que o velho homem foi crucificado, às vezes todos sabem, mas nem todos. Paulo ele fala assim, vou repetir para os irmãos, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos ao pecado como escravo. Agora aqui no versículo 7 ele diz assim, aquele que está morto, ou seja, aquele que ganhou uma experiência de morte junto com Cristo na cruz, aquele que morreu, justificado está do pecado. Ele não fala de todos. Aí ele fala para aqueles que ganharam a experiência, Romanos 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aí você pode dizer, não mais eu, mas Cristo. Se é não mais eu, onde é que você está? Se é não mais eu, se é não mais é Cristo, Cristo, Ele veio para cuidar dos interesses, dos negócios do Pai. E quais são os negócios do Pai aqui neste mundo? Ter uma família de muitos filhos. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você compreende, irmão? Será que você pode dizer que você tem a mente de Cristo? Olha o versículo 21, falando de Timóteo ainda. Pois eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Você entendeu aqui? Então, Timóteo buscava os interesses dos irmãos, não dele próprio. Irmãos, isso é realidade na sua e na minha vida? Vamos ser sinceros diante do Senhor? E olha o que ele diz mais aqui no versículo 22. E conheceis o seu caráter provado. Queridos, o que é caráter provado? É uma das marcas também para sermos cooperadores de Cristo no seu eterno propósito. Caráter provado. O que estragou, irmãos, a história da igreja foi que, de alguma maneira, em algum momento na história da igreja, alguém cheio de carisma, mas sem caráter, inseriu este veneno. E hoje em dia as pessoas buscam pregadores que têm carisma, que falam bem, que é muito legal, que abraça e beija todo mundo, não é assim? Carisma, pessoa carismática. Eu tenho tido muito cuidado em frear, para não ser um cara carismático e sem caráter. E conheceis o seu caráter provado. Os filipenses conheciam Timóteo. E um caráter provado, irmãos, deixa eu mostrar para vocês como é que se adquire um caráter provado. Em um versículo apenas, mas tem muitos. Deixa marcado aqui, abre em Romanos capítulo 5. Olha aqui, Romanos 5, versículo 3 e 4. Romanos 5, verso 3 e 4. A Bíblia diz, Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, irmãos, está relacionado a caráter.
E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Gloriar na tribulação, você vai ganhar uma coisa chamada caráter provado. Perseverança. E a perseverança vai dar você experiência. E a experiência, a esperança. É um caráter provado. Porque a tribulação, ela tem que ter em nós uma eficácia. Como é que Tiago começa a sua epístola? Tiago 1, versículo 2. Irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, aprovada, produz perseverança, caráter provado. Porque se ela não tiver a sua eficácia, não adianta falar que nós temos a mente de Cristo. Não tem, irmãos. Volta lá para Filipenses, capítulo 2, estamos aqui então, versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha aqui, irmãos, que doçura. Que coisa linda. Eu sei que aqui nas entrelinhas, o apóstolo Paulo, quando envia Timóteo, é como se o coração dele fosse dilacerado, fosse partido. Porque esses irmãos, Epafrodito e Timóteo, eram os irmãos preciosíssimos que não dá vontade de sair de perto deles. Eu quero estar sempre junto com eles. Vocês estão me compreendendo? Então, quando Paulo enviou Timóteo, porque ele tinha os afetos dilatados, entende? Não eram afetos limitados. O importante para Paulo é que a obra do Senhor tivesse o seu progresso espiritual. Então, ele fala assim no versículo 23, este com efeito é quem espero enviar. Essa palavra espero enviar, eu vou enviar para vocês no momento oportuno, porque eu gosto muito de Timóteo, eu quero estar mais com ele, eu espero mandar, mas será que eu vou mandar ele? Eu espero mandar, mas de fato ele mandou. Espero mandar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Você está vendo só aqui as características de quem tem a mente de Cristo? Agora, a partir do versículo 25, ele vai citar mais um irmãozinho aqui que tinha a mente de Cristo. E vocês vão saber por quê. Olha o verso 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Esse era outro irmão que tinha a mente de Cristo. Por quê? Por um lado, meu irmão, cooperador. Está vendo? De Deus nós somos cooperadores. 1 Coríntios 3,9. Ali, de Deus somos cooperadores, era Paulo, Timóteo, Epafrodito, alguns irmãos ali maduros, teleios. E muitos importam aqueles versículos para si mesmos. Nós somos cooperadores de Deus. Às vezes não é, irmão. Então, cooperadores, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. É sofrer junto, é lutar junto, é estar sempre junto. Isso é ter a mente de Cristo. Você sabe que o irmão está lá no hospital sofrendo, etc. A gente não se importa. Irmãos, é tão bom você estar acamado, é tão bom você estar machucado, ferido, doente, perplexo. Chega um irmão ou irmã e fala assim: olha, hoje eu vim te visitar, Deus tocou no meu coração, eu vim orar com você. Abra a Bíblia, vamos ler um texto, quero ter uma conversa com você. Queridos, aquilo é cura, aquilo é restauração, aquilo é alívio, aquilo é lenitivo. É gostoso demais, irmãos. Então precisamos, irmãos, ter esse cuidado para não pegar versículos da Bíblia que não são realidade em nós ainda, embora o Espírito deseja que seja. Veja aqui, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Agora, olha o versículo 26, uma nota de uma pessoa que tem a mente de Cristo. Visto que ele tinha saudade de todos vós. O que é ter a mente de Cristo? É alguém que tem saudade.
E tem saudade por quê? Porque ama. Quem tem amor, tem saudade. Quem não tem amor, não tem nem felicidade. Mas quem tem amor tem saudade. Quando nós amamos, nós vamos sentir saudade. Você sente saudade dos teus irmãos? Em Cristo Jesus? Paulo, em Filipenses, volta a Bíblia aí, Filipenses 1, versículo 8. Paulo tinha a mente de Cristo também. Ele diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Jesus Cristo ama vocês através de mim. Eu tenho zelo por vós com o zelo de Deus. Incrível isso, irmãos. A palavra de Deus, quando ela é revelada para nós, ela nos maravilha, nos surpreende, nos enche o coração de alegria, nos faz saltitar de alegria igual um bezerro quando é solto da estrebaria, pula para lá e para cá. E ele diz assim, verso 9: e também faço esta oração. Olha Paulo abrindo seu coração aqui. Qual que era a oração de Paulo? Que o vosso, não o meu, que o vosso amor aumente mais e mais. Onde que o nosso amor vai aumentar mais e mais? Em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Irmão, você entende o que é ter uma mente de Cristo, irmão? Que o amor de vocês aumente mais e mais. Você já orou pelo seu irmão assim? Irmão, que o amor do Luiz Eduardo cresce mais e mais. Pai, que o amor dele aumente mais e mais. Que o amor da Nani aumente mais e mais. Que o amor da Ana Luiz aumente mais e mais. Da Delina aumente. Irmão, nós não oramos assim, porque nós não temos a mente de Cristo. Nós oramos: Senhor, cura aquele irmão. Senhor, visita aquela. Senhor, visita no hospital. Safado, vai visitar você, está mandando Deus, está dando ordem para Deus visitar? É a função nossa de ir visitar. Senhor, visita todos os enfermos. Como é que Deus olha para nós, né? Puxa, eu estou em todos os lugares, eu assisto a todos, mas essa é função tua, meu filho. Até quando não vai ter uma mentalidade cristã? A gente dá ordem para Deus, né? Senhor, visita, mas nós ficamos em casa, de camarote, vendo lá os filmes, passamos 2 horas entretidos em filmes, tomando uma limonadinha, comendo um lanchinho, e os irmãos lá perecendo. Irmãos, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Se nós não vivermos um cristianismo autêntico, é melhor fechar essas portas e cada um ir plantar batata. Porque essa não é a igreja que Deus tem proposto para nós. Você tem servido o seu irmão? Tem lavado os pés dos seus irmãos? Não literalmente, mas no sentido de humildade. Se colocar aos pés dos seus irmãos e falar: olha, eu estou aqui para te servir, para te ajudar. Servir uns aos outros, amai-vos uns aos outros. A gente não serve porque nós não amamos o Senhor nem o nosso irmão. E nós temos, irmãos, nós temos que ser sinceros e admitir isso, que nós somos hipócritas, irmãos. Entende? Filipenses capítulo 2, né? Vamos ver mais uma coisa aqui. Então, saudade. Você tem saudade do seu irmão? Agora, a parte B do versículo 26, ela é interessante. Ele diz assim: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Qual era a angústia de Epafrodito aqui? De alguém que tinha a mente de Cristo. Mas por que ele se angustiou? Eu quero que você entenda esse versículo aqui, irmão. Ele se angustiou, sabe por quê? Por uma finalidade, porque Epafrodito ficou sabendo, porque Epafrodito estava doente, e Epafrodito ficou angustiado, porque os filipenses souberam que ele estava doente. Isso trouxe angústia para ele, porque ele não queria levar sofrimento para os irmãos. Irmãos, nós temos a mente de Cristo? Então cuidado para não dizer: nós temos a mente de Cristo. Não tem. A gente vê isso na praticidade da igreja. Não tem mente de Cristo. Isso faz o nosso coração sofrer. Falaram para mim,
Não desanima, não, nunca vou desanimar, mas eu vou entristecer. Eu me entristeço, irmão. Porque não tem que responder a mim, quem sou eu? Mas responder ao Senhor, que te amou tanto, que morreu por você. Ele foi até as últimas consequências, até a morte de cruz. Tivesse lugar para ele, mais ele iria, mas foi até a morte de cruz, por tu e minha causa. Nós fazemos tanto pouco caso do nosso Senhor. E agora Ele quer nos chamar para o seu eterno propósito, para sermos cooperadores. De que maneira Ele pode contar conosco? Não tem como. Nós temos que admitir diante do Senhor, nós somos, por causa de nós mesmos, a verdadeira encarnação do fracasso. Pessoas que já ouvi dizer: eu não vou domingo de manhã na reunião da igreja porque eu trabalho a semana inteira, vou ter que descansar, acordar bem tarde. Irmãos, você não entendeu nada do Evangelho, você não entendeu nada de Cristo. Ele disse assim: eu sou o descanso de vocês diário, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, estou com vocês todos os dias. Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso sabá, o nosso sábado. Tem um pessoal que guarda sábado, dia de descanso, mas o descanso do Filho de Deus é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, repete. Cristo é o nosso descanso. Está carregando carga? Larga de ser bobo. Entrega para aquele que tem poder para carregar. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Salmo 68, verso 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos. Que fardo que você tem carregado? Se carrega porque você quer carregar mesmo, mas Ele mandou entregar para Ele. Ele vai carregar os nossos fardos. Domingo que vem nós vamos voltar aqui no eterno propósito, irmãos, e vamos avançar um pouquinho mais, para entendermos mais algumas coisas. Estamos fazendo primeiro uma preparação, para então mostrarmos, desvendar o eterno propósito, para ver até que ponto nós podemos cooperar com o seu eterno propósito, porque o nosso Deus e Pai, Ele tem pressa. Que Ele nos ajude, irmãos, que continue falando conosco, nos despertando, e que nós venhamos a responder a Ele. Amém? Vamos orar. Pai, como precisamos, Pai, compreender a Ti e a nós mesmos. Traz a revelação do Teu eterno propósito para os nossos corações, para que nós sejamos homens e mulheres cooperadores contigo. Eu sei, Pai, que muitos de nós o Senhor não pode contar, porque nós não fomos trabalhados pelo Senhor ainda, mas se houver no nosso coração um desejo para sermos trabalhados, nós também cremos e sabemos que Tu irás fazer esta obra. Tu já começaste essa boa obra em nós, e eu creio que há de completá-la até o dia de Cristo. Faz com que a Tua palavra seja frutificada, Pai, não apenas nessa comunidade, mas naqueles que estarão ouvindo essa palavra. Fala conosco, fala com eles, edifica a Sua igreja, Pai, e nos prepara para sermos usados para o Teu serviço. E em Cristo nós oramos. Amém.